Você sabia que existem estratégias que podem aumentar as suas chances de acertar as questões objetivas nos concursos da magistratura, Ministério Público e Defensoria? E hoje você vai aprender uma estratégia para que, ao final desse vídeo, você já coloque em prática nos seus estudos. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu sou Larissa Luiz Ribeiro e eu ensino através do direito e da neurociência a transformar os seus estudos para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Eu posso te pedir um favor? Você me faz um favor? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho, porque todo domingo tem um vídeo novo com conteúdo para auxiliar você na caminhada do seu concurso público. Combinado? E compartilhe esse vídeo também com algum amigo, com um colega que esteja na caminhada da aprovação para o concurso público. Eu conto com a sua ajuda. E qual que é a estratégia para você aumentar a chance de acertar questões objetivas, que é o grande gargalo do concurso público? A fase mais demorada é a fase objetiva. E quando você começa a ser aprovado na fase objetiva, as demais fases, elas fluem como se você entrasse no flow e elas vão acontecendo e logo você chega à sua aprovação. E eu vou te contar algo que é assim, é de suma importância nos seus estudos e que você comece a partir desse vídeo a colocar em prática nos seus estudos, combinado? Que é o fato de você fazer o quê? Simulados. Professora, mas simplesmente simulados? Sim, só que existe o jeito certo de você fazer o simulado. Eu sempre falo, você estudante, você concurseiro, tem sempre que ser estratégico, intencional, porque o simples fato do aluno ficar sentado horas estudando não leva à aprovação, mas quando ele transforma essas horas em intencionalidade, em estratégia, isso sim vai levá-lo até a aprovação. Então, primeiro você vai entender por que você tem que fazer simulados, e a segunda parte desse vídeo é como fazer esses simulados, porque muita gente confunde fazer questões, simulados, e aí você vai aplicar direitinho a técnica nos seus estudos, combinado? Por que, professora? Por que eu preciso fazer simulados? Primeiro ponto, você vai treinar o seu corpo e a sua mente. Quando você vai fazer uma prova, um concurso público, qual que é o período que você tem para fazer a prova? Geralmente é de 4 a 5 horas. A prova da magistratura de São Paulo é 4 horas, porque tem A, B, C, D. E a grande maioria das provas são 5 horas. Só que dentro desse período, você tem que fazer o quê? Responder o caderno de respostas, que é a famosa bolinha. Nisso, você já tem que tirar esse tempo quando você vai fazer o seu simulado. Por quê? Você vai reservar de 20 a 30 minutos para responder o caderno de respostas, para que você faça essas bolinhas de uma maneira calma, tranquila, sem errar. Porque lembra, concurso público é estratégia. Não adianta nada você responder a prova perfeitamente e no momento que você vai passar para o caderno de respostas, você está atrasado. Você se perdeu no tempo, não dá tempo de passar direito, você erra as bolinhas. E, gente, acontece ficar por uma questão, porque a pessoa quis trocar a bolinha nos 48 do segundo tempo, ou a pessoa errou. Tudo isso por quê? Porque ela não fez simulados, ela não treinou o seu cérebro para que quando ela chegasse no momento da prova, o cérebro dela entendesse que o quê? É apenas um simulado, não tem nada de novo aqui, certo? Outro ponto, quando você treina o seu corpo, a sua mente fazendo simulados, o momento do banheiro. Tem gente que se perde, até para você ir ao banheiro na hora que você vai fazer simulado, você vai computar quanto tempo demora para ir ao banheiro. Tem gente que faz muito xixi, vai umas 2, 3 vezes ao banheiro, então ela tem que entender quanto tempo ela demora, para ela entender quanto tempo ela demora para encerrar a prova dela. Se você não souber isso, você embola tudo.
E tem gente que entrega a prova sem questão respondida ou sem passar para o gabarito definitivo. Qual que era a minha técnica? E isso, gente, cada um, por isso que é importante fazer simulado, porque você vai entender qual que é a sua técnica, o que que funciona melhor para você. Eu sempre pegava antes da metade da prova um pouquinho. Por que que eu ia ao banheiro? Não era nem porque eu queria fazer xixi, não. Eu aguentava esperar até o final da prova. Mas era que ir ao banheiro era uma técnica, porque eu respirava, eu lavava a mão, eu molhava a nuca, molhava o rosto, eu despertava aquele foco atencional novamente. Só que eu lembro de certa vez ir ao banheiro, na hora que todo mundo levanta a mão, do meio para frente, todo mundo quer ir ao banheiro. E mesmo que você esteja com o fiscal de prova, quando você chega lá no banheiro, tem umas 5, 6 meninas na sua frente, ou 5, 6 meninos na sua frente. E aí você vai demorar, você vai perder mais tempo lá no banheiro. Então, na hora que começava a levantar a mão, eu já levantava, porque para eu não ter fila. E aí eu ia ao banheiro simplesmente para eu ganhar esse gás e voltar a realizar a minha prova e o meu simulado em casa, certo? Treinar seu corpo e treinar sua mente. Dois, o cérebro entende que quando você vai realmente fazer a prova, tá valendo, é o seu concurso, é o concurso da sua vida, ele entende que é só mais um simulado. Você vai para a prova com aquela sensação. Eu já fiz isso tantas vezes que eu sei como funciona. Quando você não faz simulado, só estuda, só fica preocupado em ler, em reler, em fazer revisão, você não treina a sua mente para o dia da prova. Você já imaginou se o Usain Bolt, ele assistisse videoaulas, ele treinasse, ele lesse como a corrida perfeita, mas se ele não treinasse aquela corrida, como que ia ser a corrida? Como que ia ser a prova dele no dia? Da mesma maneira, é você do outro lado. Você tem que criar esse hábito de fazer simulados, porque você vai automatizar a sua ação. Você vai transformá-la numa rotina. E por que que os alunos não fazem? Primeiro, dá trabalho. Ah, professora, dá trabalho, eu tenho que procurar no Google, eu tenho que ir lá procurar a prova, eu tenho que procurar o gabarito, e aí tudo isso demanda um tempo. E aí, o que que tem para facilitar para vocês? A plataforma do IRD, que vai ser lançada em janeiro. Lá a gente tem as questões comentadas, inclusive as recentíssimas. Teve agora TJ São Paulo, TJ Pernambuco, que inclusive não saiu o gabarito definitivo, mas o que que a nossa equipe faz? Ela coloca a prova lá, ela comenta a prova, as questões que cabe recurso, a nossa equipe comenta e fala lá que após o gabarito definitivo vai trazer novamente o comentário atualizado. Então, é tudo muito atualizado. E você pode fazer tanto o simulado dentro da plataforma, ou tem a aba lá que você pede para imprimir e você simula a prova impressa. Lembra, aprovação no concurso público é estratégia. Eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas estudando há anos e não saindo do lugar, estudando há anos e não conseguindo atingir a nota de corte. E não é porque ela não está se esforçando, ela tá, mas ela está se esforçando não da maneira que vai trazer resultado para ela. E aqui eu quero chamar uma atenção. Como que você vai fazer simulados? Você vai ter um cronograma de simulados. A cada 30 dias você vai fazer simulados, independente se você for iniciante, intermediário ou avançado, estudante. Por quê? Professor, eu acabei de sair da faculdade, eu tenho que aplicar o simulado no meu dia a dia? Tem, porque lembra, o simulado é uma forma de treinar a sua mente e o seu físico, é uma forma de aprendizado, ainda que você não tenha visto aquela matéria, você vai antecipar aquela matéria. E terceiro, você vai fazer com que cada vez mais você vai analisando. Primeiro simulado, 40 pontos, segundo simulado, 45, às vezes terceiro simulado, 50, você vai analisando o seu progresso. E o avançado, por que que o avançado tem que continuar fazendo simulados? Acontece do avançado já está sendo aprovado. E às vezes ele está na segunda, na fase oral, e ele para de fazer questões objetivas, simulados. E o que que acontece?
ele perde esse ritmo de prova. Ele tem conhecimento, ele tem bagagem, mas às vezes ele tá na fase oral, acontece de cair lá na fase oral e ele não consegue passar aqui na fase objetiva. Por quê? Porque deixou de fazer simulados. O avançado, professora, mas eu fiz uma prova esse mês, valendo. Eu preciso fazer um simulado? Não, se você é avançado e você fez uma prova valendo esse mês, você utiliza essa prova como simulado. O importante é você fazer uma prova ou um simulado a cada 30 dias, uma prova inteira. Professora, posso responder 10 questões? Aí não é simulado. É estudar ou revisar por questões. É uma outra técnica de estudos que é válida, que tem que ser aplicado no seu dia a dia de estudos também. Mas o fazer simulados é treino mental e físico. E qual que é outra importância? Aquilo que você treina, você aplica no dia da prova. Como assim? Isso eu vou trazer no outro vídeo para vocês. Tem técnica de fazer a prova objetiva. Como que eu, Larissa, fazia? Eu começava pelo bloco que eu tinha mais facilidade, que era o bloco 2, depois o bloco 1, depois o bloco 3. E do bloco 2, as questões que eu já sabia a resposta de cara, eu ia fazendo. As questões intermediárias, eu marcava qual que eu estava em dúvida, que geralmente eram em duas, e as mais difíceis eu pulava, deixava para o final. Porque se eu errasse uma questão de muito difícil, a maioria erra. Então, era como se você desse. Isso é estratégia que eu vou trazer num próximo vídeo. É sobre ser intencional, é sobre ser estratégico. E aí, quando você treina para fazer a prova de uma determinada maneira, você vai aplicar isso no dia do seu concurso, não vai inventar a roda. Professor, eu treinei assim no dia. Acontece de seguidor falar assim, professor, eu treinei dessa maneira, no dia da prova fui fazer diferente, embaranei tudo, perdi o tempo, não consegui fazer uma boa prova. Por quê? Não porque não tinha conhecimento, mas porque não foi estratégico. E qual que é o pulo do gato? Não adianta fazer simulado sem dar o devido feedback. Quando você for fazer o simulado, se você for fazer em casa, avisa a galera, marido, esposa, mãe, pai, com quem você morar. Ó, 4, 5, de tal horário, eu estou indisponível. Eu vou fazer um simulado, ninguém bata na porta, por favor. E você vai simular realmente o dia, o mais real possível da sua prova. Terminou, a gente termina o simulado desgastado. A gente tá cansado. Não é, o desgaste não é igual no dia da prova, mas a gente tá cansado. Reserva o dia seguinte para você corrigir e dar o feedback. Por quê? Não adianta nada fazer o simulado e não entender por que que você errou, por que que você acertou. Professora, mais uma vez, o iniciante, mas eu sou iniciante, eu tenho que dar o feedback? Sim, isso é uma estratégia de estudos. Eu lembro que quando eu comecei, eu entendi essa tática de simulados no concurso público para estudar, é muito importante, porque quando você acerta algo que você estudou, você fala, meu Deus, meu estudo tá valendo. E quando você erra algo que você não estudou, você fala, tá certo, ué, eu tô errando algo que eu ainda não vi. Ou, se você acertou no chute, você tem que entender por que que eu chutei. Eu fiquei em dúvida, eu excluí. É essa análise que demanda tempo que vai fazer com que você continue evoluindo nos estudos, certo? O que que você vai aplicar a partir dessa semana? Escolhe um simulado, coloca lá no Google. Se você, como você ainda não tem, os nossos alunos já têm, já fazem parte, eles já utilizam a plataforma, as questões do simulado já tem para os nossos alunos. Você vai escolher, coloca no Google, Prova TJ de São Paulo, vai estar lá no site da Vunesp, ou TJ Mato Grosso do Sul, vai estar lá no site da FGV. Imprime, resolve como se estivesse no dia da prova. Depois, corrija, dê o feedback. Eu sei, vocês não gostam, mas lembra, questão errada no estudo é questão certa na hora da sua prova. Por quê? Porque as questões, elas se repetem. E elas se repetem muito semelhantes. Vou dar um exemplo. O Enem 1 e o Enem de Manaus cobraram a mesma questão, só que em matéria diferente. Era um julgado em direito civil. No Enem 1 cobrou, na matéria de direito civil, no Enem de Manaus cobrou
E empresarial, o mesmo julgado. Então, quando você treina, você está antecipando a sua questão, certo? Errou no estudo, você vai acertar na prova, tenha certeza disso. E reaplicar o simulado a cada 30 dias. Esse é atividade de casa para você, certo? E o que facilita a sua vida? A plataforma de estudos IRD, que vai ser lançada em janeiro de 2025. A gente está construindo com os nossos alunos atuais, para quê? Para que o aluno tenha o cronograma de estudo conforme o horário que ele tem de estudo, 2, 4 horas, 3. Geralmente o aluno ele tem de 3 a 4 horas diária para estudar. O material objetivo, direto ao ponto, as questões comentadas, os simulados para que ele faça ou ele clique lá para imprimir. E ele vai analisar essa autoanálise, esse progresso, se ele está evoluindo ou não, se ele estagnou, se ele está no efeito platô. O link está na bio para se inscrever para o nosso lançamento, mas eu vou deixar aqui também nas descrições do vídeo, certo? Lembrando do nosso lema, sem pausa, sem pressa. Tenha pressa para iniciar sua preparação, mas tenha paciência com o resultado. Por quê? Porque a aprovação, ela muda a sua vida. E ela não muda só a sua vida, ela muda a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida das pessoas que estão perto de você. Porque quando você é aprovado, pessoas se espelham, se inspiram em você. Até o nosso próximo vídeo.